Oi, professoras, bom dia. Bom dia, coordenadoras queridas, coordenador. Espero que todos estejam muito bem. É um prazer para mim estar realizando o primeiro EMAI da diretoria, né? O primeiro ATPC, dando continuidade aos nossos estudos do EMAI. Pois o EMAI faz parte do nosso currículo, né? Então, pessoal, eu vou começar lendo aqui um pensamento do dia que é a sabedoria chinesa. Que tenhamos a longevidade do pinheiro, a flexibilidade do bambu e a resiliência da ameixeira. Vocês poderiam dizer, por que, Simone? Eu não contei história para que cada um de vocês pudesse olhar para a imagem e pensar, né? Um pouquinho sobre cada frase aí. Mas eu vou contar agora a história para vocês. Essa história é usada para ensinar as pessoas sobre o valor da dignidade, do orgulho e da resiliência. O primeiro amigo do inverno é o pinheiro, que representa a dignidade, por estar sempre verde, ereto e impassível frente a qualquer situação desfavorável. O segundo é a flor da ameixeira. Mesmo no inverno mais rígido, ela é a primeira a florescer. É como uma mulher que se mostra bela nas mais rígidas das situações. Essa característica representa o orgulho. Já o bambu representa a resiliência. O bambu se mantém de pé. Não importa de onde vem o vento. Que venha. E para aguentar os ventos, ele se dobra, ele é flexível, ele sabe se dobrar. Gente, eu acho que essa história é bem propícia para o momento que estamos vivendo, né? Por isso eu quis ler para vocês. Pessoal, nós vamos começar com um olhar para a recuperação. Eu peguei como base o terceiro, quarto e o quinto ano, tá? Então, olha, ao analisar a 26ª AP de matemática, eu observei em nível de diretoria, não é na escola de vocês. Vocês têm que olhar cada unidade depois. Em nível de diretoria de Mogi-mirim, que o desempenho por questões no terceiro, quarto e quinto ano, tivemos algumas questões que já tratamos inúmeras vezes e o rendimento não foi plenamente satisfatório. Portanto, me prendo mais hoje nas questões do terceiro e do quarto ano que pertence ao tema estudado de hoje. Vamos olhar aqui, gente. No terceiro ano, a questão 9 era a habilidade 05, completar uma sequência numérica usando a contagem em escalas ascendentes e descendentes. Nós tivemos um percentual muito bom de domínio, mas ainda tivemos equívocos, né? Alunos que se equivocaram diante de algumas respostas, né? Então, vocês observam aí, na letra A, no total, né? No total, essa questão, em média, ela foi classificada como difícil pela correção, né? Em vermelho. Ela teve 65,17% de domínio, mas ela teve lá na letrinha A marcado 6,74%. Na letra B, 66,12%. Na letra C, 24,41%. E na letra D, que não aparece aí, foi quem deixou de fazer, certo? Por que eu estou falando dessa questão? Porque essa questão está... Vocês vão falar, não foi plenamente com 65? Não foi plenamente.
foi satisfatório, mas não foi plenamente, porque nós temos sempre que pensar em aumentar o domínio, não é isso? Então, nós vemos uma sequência aí. E eu gostaria que vocês levassem para os alunos a base do triângulo, que é a questão da observação, gente. Para trabalhar o assunto que vamos trabalhar hoje, que cai em álgebra, que preciso de uma sequência numérica, eu tenho que observar. Então, eu tenho que olhar do primeiro até o último que está acontecendo. Se nós olharmos aqui, o que é que nós vemos? Olha, as unidades, elas mudam, certo? As dezenas, elas também vão se alterando diferentemente, mas o que que acontece na centena? Vai ser sempre, no caso, era uma escala ascendente e descendente, e queria que colocasse na ordem decrescente. Então, começava do maior para o menor. E o que que a gente observava? Se mantinha sempre a centena, né? 800, depois, menos 100, 700, menos 100, 600. Não importava que a dezena e a unidade não era igual, mas existia aí uma regularidade, existia uma coisa a ser observada. Aqui, gente, no quarto ano, vamos lá. A questão é a 14 do quarto ano. Questão 14 do quarto ano. Então, vamos ver o que aconteceu com a questão 14 do quarto ano. A habilidade era completar quadros numéricos ou sequências numéricas apresentadas, né? Veja, a professora Márcia distribuiu as seguintes fichas aos seus alunos e pediu que fossem organizadas em ordem decrescente, certo? Eles tinham que analisar as cartelas e aí já tem uma questão que nós sabemos que já deve ter sido trabalhado com bastante profundidade para vocês, que é sobre ordens e classes numéricas, né? Nós vemos aí que nós temos, olha lá, 11.323. O que que nós temos? Olha, nós temos a primeira classe das unidades simples e a segunda classe, que é a unidade de milhar, então 11.323. Nesse momento, a gente tem que ter certeza que nossos alunos já sabem ler e escrever números de ordem até milhar, certo? Olha, aqui também nós observamos um percentual, né? No quarto ano, nós percebemos o que lá? Na questão D, eles tiveram 23,57%. Na questão A, 7,55%. Na questão B, 8,10%. E na questão C, 60,77%. Então, gente, observem aí também que qual é o padrão, observe qual é a regularidade, discute aí, olha, 1.323, vamos ver aqui, 1.300, 1.423, né? O que 1.523, 1.623, 1.723, 1.823, 1.923 e 12.023. Então, ele queria aí que colocassem na ordem decrescente. Decrescente, ele tinha que começar do maior para o menor. Então, a gente observa o quê? O que que vocês conseguem observar aí? Responda aí
para a coordenadora de vocês. Eu sei que vocês são capazes. Olha aqui, gente. Agora nós vamos falar do quinto ano. O quinto ano ele teve problema, ele teve assim não esperava, né? Esperava mais dessa questão 11, mesmo porque nós já sabemos que é uma questão que nós já trabalhamos com ela, não é? Ela não é desconhecida, né? Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, considerando a razão entre partes e o todo. Nós temos aqui a questão dos números racionais, né? Que eles têm diferentes tipos de representações, nós estudamos muito isso, né? E aí, olha, na letra A teve 42,03, na letra B, 21,74, na letra C, 34,24. Então, essa questão 11, ela também ficou a desejar por ser algo que já vimos e já estudamos várias vezes. Desta questão, eu só tenho a dizer para vocês que o que necessita é realmente explorar todos os tipos de representação fracionária do número racional, né? Porque eles ainda estão tendo confusão, mas nós, coordenadores, tivemos bastante informação sobre isso e o próprio material nos traz formação diariamente, né, gente? Pessoal, aqui nós temos a 26ª P, quinto ano, a questão 15, né? Então, eu acredito que era ler e interpretar informações e dados estatísticos apresentados em gráficos, né, colunas e linhas. Eles estão muito habituados a ler gráficos de barras e colunas, e aqui nós temos linhas, né? E ele perguntava lá sobre abaixo de 10 graus, né? Qual seria, né? Então, nós vimos que muitas crianças acertaram colocando quarta e sexta-feira, mas outras crianças confundiram. É bom a gente rever e trabalhar mais esses gráficos de linha. Olha, pessoal, aqui começa a nossa formação, então, hoje. Matemática e EMAI, que saudade, né? Uma conversa sobre a álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental, a BNCC e o currículo paulista. Esse material nós formulamos na secretaria e estava nos assessorando o Ivan Cruz Rodrigues. Eu adoro ele, por isso pus o nome dele aqui, né? Ele estava nos assessorando quando nós começamos a entrar com o eixo álgebra, tá? A Célia Carolino já havia falecido. Olha, então nós vamos dar início. O que é a BNCC? Nossa, Simone, de novo essa conversa? Mas nós vamos fazer esse estudo porque nós vamos estudar essa unidade temática, a álgebra, e eu quero desde o início estar referenciando vocês, tá? Porque esse ATPC, meus queridos, é a primeira parte, estou chamando de parte 1, tá certo? Então, o que é a BNCC? Vamos retomar, vamos relembrar, né? Documento de caráter normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas de conhecimento. Referencial nacional e obrigatória para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das propostas pedagógicas das escolas. Soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formulação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Formação humana integral é ver o aluno como um todo, não só em matemática, não só em português, não só em ciência, geografia. É o aluno como um ser, né? O que esse ser precisa ter de competência, que habilidade ele precisa desenvolver, né? É emocional, é conduta, o que é? Eu tenho que olhar para o meu aluno a partir de que foi instituído o nosso currículo com as 10 competências gerais da BNCC. Aqui nós vamos falar assim, BNCC versus currículo. O que eu quero dizer? Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela é uma referência obrigatória, mas não é o currículo. Por quê? Porque cada estado cria o seu currículo, tá? Cada instituição cria o seu currículo. Então, o currículo não é a BNCC, mas ele depende da BNCC. Seu papel é ser um insumo para a elaboração e revisão dos currículos da educação básica. Base dá o rumo da educação. Isto é, diz aonde se quer chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos. Tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, nós temos aqui um diagrama, e se nós olharmos aqui, ó, olha lá, nós temos a BNCC, né? E daí o que acontece? Veja, dentro do currículo da rede, eu tenho a BNCC, certo? O PPT da escola, ele tem que ter o projeto pedagógico da escola, ele tem que ter conteúdos do currículo que foi estabelecido, referenciado a BNCC. E o plano de aula do professor, ele tem que referir ao projeto político, né, da escola pedagógico, para o projeto pedagógico da escola, que tem, por sua vez, o currículo estabelecido, que tem, por sua vez, o segmento da base nacional. A BNCC estabelece os objetivos que se espera atingir, enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos. Ficou claro para vocês? O currículo paulista. O currículo paulista. O currículo paulista foi homologado pelo secretário estadual da Educação em 1º de agosto de 2019. Resultante dessa construção colaborativa, né, deve orientar o processo de reelaboração, implantação e implementação dos currículos dos municípios e das propostas pedagógicas das escolas. Veja que aqui no EMAI nós passamos por uma reelaboração e ainda vamos continuar. Não chegou no final, tá? Pessoal, aqui eu já sei que todos já estão com esse domínio, mas é sempre bom relembrarmos. A BNCC propõe 5 unidades temáticas correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. São elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Nós já havíamos discutido isso em informações, mas é sempre bom nós estarmos lembrando o nome, né? Como ficou as unidades temáticas do currículo nosso, que se encontra na página 266 do nosso currículo. E nós vamos abordar, então, vamos começar a abordar álgebra e vocês vão adorar. Pessoal, olha, o documento considera ser imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino e aprendizagem desde o ensino fundamental, anos iniciais. Mas como vai ser esse trabalho? Com as ideias de
regularidade, generalização de padrões e propriedades da igualdade, sem que haja a proposição do uso de letras para regularidades, por mais simples que sejam. Então, o que está dizendo aqui? Que os anos iniciais irá trabalhar com a unidade temática álgebra, mas nós não iremos introduzir até o 5º ano a questão das letras que os estudantes falam, o X, o Y, né, junto com o número ou sozinho, né, nas operações, na representatividade, né. Nós vamos trabalhar o princípio, né, nós vamos trabalhar a questão da observação, que eu sempre disse para vocês, os alunos precisam observar qual regularidade está ocorrendo numa sequência. Que padrão existe ali, né? Depois que ele descobre qual é essa regularidade, ele descobriu qual é o padrão, ele consegue fazer uma generalização desse padrão, ele consegue visualizar mais à frente como será. E a outra é a propriedades da igualdade, sem que haja a proposição do uso de letras para regularidades, né? Então, igualdade é quando eu tenho dois membros, dois lados, vamos dizer assim, e o que ocorre num lado, se eu tenho o sinal de igual, tem que ocorrer do outro também. Pois são iguais, está dizendo que um lado, sinal de igual, outro lado. Então, está dizendo o que para mim? Que um primeiro membro é igual ao segundo membro. Isso que ele está falando, propriedades da igualdade, sem que haja a proposição do uso de letra, né? A gente não vai usar letra, a gente vai usar números, tá bom? Figuras. A apresentação de objetos de conhecimento e as habilidades na BNCC e no Currículo Paulista. Isso é importante porque eu vou demonstrar aqui para vocês na tabela abaixo que para os anos iniciais nós temos somente 3 quesitos a ser tratados como objeto de conhecimento e habilidade para ajudar a álgebra depois lá na frente, tá? Observe, essa tabela aqui, nós temos ali, ó, unidade temática. O que nós estamos falando? Qual unidade temática que nós estamos iniciando o estudo? Álgebra. Então, nós temos 2 momentos de objetos de conhecimento. O primeiro objeto de conhecimento, construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas. Qual a habilidade? 09. Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Depois, objeto de conhecimento. Identificação de regularidade de sequência e determinação de elementos ausentes na sequência. Aí já entra a habilidade 10 e 11. Então, o que acontece? Na habilidade 10 é descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. E a habilidade 11, descrever os elementos ausentes em uma sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Então, vocês vejam que aquela atividade que eu mostrei para vocês, que os alunos não foram bem no terceiro e no quarto, né? Nós estávamos nos referindo à habilidade 9, olha lá, construir sequência de números naturais em ordem crescente ou decrescente, não foi isso? Que eles tinham que olhar, colocar em ordem crescente ou decrescente os números, independente da ordem de grandeza, né? E utilizando uma regularidade estabelecida, quer dizer, eu tinha lá presente, ia de 100 em 100, não mexia na dezena nem na unidade.
Então, olha bem para vocês verem que nós estamos trabalhando com álgebra já na primeira. Olha, professores, há dois tipos principais de sequências. Existem as sequências que são as repetitivas e as sequências que são as recursivas. Nas sequências repetitivas, existe uma unidade formada por um ou mais elementos ou termos que se repete ciclicamente. No primeiro momento, nós vamos estudar as sequências repetitivas e depois teremos a outra parte num outro ATPC, ok? Para não dar confusão. Vamos exemplificar o que eu disse lá em cima. Então, vamos dar um exemplo. Maria Isabel começou a pintar uma margarida e estabeleceu uma regra para realizar a pintura. Observe o primeiro desenho e diga se você identifica essa regra. Observa e veja, existe uma regra aí, uma regularidade? Bom, agora complete a figura como você acha que Maria Isabel faria. Olha, pessoal, agora como vão ser atividades, eu não vou ficar falando conforme vai mudando as apresentações. Eu leio primeiro e depois vocês vão observando o que vai acontecer. Então, olha lá. Pedro organizou uma sequência com uma coleção de figuras e disse que estabeleceu uma regra. Observe a ilustração e diga se você identifica a regra que ele disse ter utilizado. Depois, qual a próxima figura que deve ser desenhada? De que cor você irá pintá-la? Dando continuidade, Juliana começou a desenhar uma sequência de círculos. Veja o que ela já desenhou. Então, observem aí, são círculos, né? Você identifica um padrão na sequência desenhada? Existe uma regularidade? Se sim, qual deve ser o próximo desenho? De que cor você irá pintá-lo? Vamos lá, pessoal. Agora nós temos a sequência acima dos círculos e temos uma sequência embaixo numérica, né? Primeira posição, segunda, terceira, quarta. Temos até a oitava posição, né? Representando os círculos. Agora eu vou questioná-los. De que cor deve ser pintado o círculo que ocupará a 15ª posição nessa sequência? De que cor deve ser pintado o círculo que ocupará a 34ª posição nessa sequência? Vamos pensar? Vamos resolver? Tenho certeza que vocês vão saber fazer. Eu acho que vocês já pegaram o jeitinho. Olha, pessoal, eu deixei que vocês fizessem os exercícios com os questionamentos. E agora vou partir para um outro modelo. Emerson desenhou uma sequência de figuras. Veja como ficou. Triângulo, círculo, quadrado. Triângulo, círculo, quadrado. Triângulo, círculo e quadrado. Cada qual com sua cor. Não é isso? Você identifica um padrão? Ou seja, existe uma regularidade acontecendo nessa sequência que ele desenhou? Sim ou não? Qual a próxima figura que você considera que Emerson deve desenhar?
E de que cor ela deve ser pintada? Olha que eu estou ouvindo daqui. Vocês dizendo assim, Simone tá judiando. Não estou judiando, não. Eu tenho certeza que tá fácil para vocês. Então, olha lá. Nós temos uma sequência aí, não temos? Aí, dando continuidade. Qual a posição nessa sequência ocupará o próximo triângulo? Por quê? Qual figura você desenhará na 30ª posição? Explique sua resposta. Qual figura você desenhará na 28ª posição? Explique sua resposta. Um hexágono deve ser desenhado na posição de número 41. Ah, eu estou perguntando, gente. Um hexágono deve ser desenhado na posição de número 41? Por quê? Qual figura deve ser desenhada na posição de número 59? Bom, vamos continuar porque isso está muito bom, tá ficando bom, eu adoro, vocês também. Olha, toda vez que pensamos, ó, nossa massa cinzenta lá vai ficando craque, hein? O raciocínio vai ficando, nossa, ativado, tá bom? E depois, quando o nosso raciocínio fica ativado, a gente também fica com bastante observação nesse quesito de observação para outras coisas que a gente deixa de observar, né? Olha agora aqui, nós temos as sequências de figuras, como tínhamos, só que agora também eu tenho a sequência de números de posição, né? Então, no primeiro lá eu tenho 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Vocês estão vendo que eu coloquei posições, né? Então, qual deve ser a figura desenhada na 15ª posição? Emerson disse que vai desenhar um quadrado verde na posição de número 30. Vocês concordam com ele? Por quê? Vamos pensar? Qual deve ser a figura desenhada na 29ª posição? E por quê? Vocês realizaram as atividades, né, do 23º slide. Agora veja aqui. Observe a sequência de figuras que Maria Eduarda desenhou. 2 quadrados, círculo, triângulo, hexágono. 2 quadrados, círculo, triângulo, hexágono. Você considera que há um padrão de construção? Explique. Qual figura deve ser desenhada na 15ª posição? Desenhada a figura da 15ª posição, o próximo triângulo a ser desenhado deve ocupar qual posição nessa sequência de figuras? Explique sua resposta. Estamos só deixando um pouquinho mais complexo, mas isso é muito bom. Vamos continuar. Meu Deus, a Simone está judiando. Não, estou judiando, está gostoso demais. Vamos lá. Temos lá a mesma sequência. E aí eu pergunto para vocês. Escreva a sequência numérica que pode ser obtida a partir da ordem dos hexágonos pintados de amarelo. Olha o que eu estou falando. Escreva a sequência numérica que pode ser obtida a partir da ordem dos hexágonos pintados de amarelo. Veja, localiza o primeiro hexágono e depois vocês vão dizendo qual é a ordem numérica de cada hexágono. Escreva a sequência numérica que pode ser obtida a partir da ordem dos triângulos pintados de verde. Que bacana isso, gente. Vocês vão ficar muito craque. Minhas queridas, lindas professoras e coordenadoras. Então, veja, fizemos algumas atividades, né?
Então, nas sequências repetitivas, é importante identificar a unidade que se repete. Olha lá, tá até grifadinho para vocês. O que é importante identificar? O que é importante localizar? A unidade que se repete. Isso nós estamos falando das sequências repetitivas, certo? E assim reconhecer a estrutura de padrão, quer dizer, é sempre, digamos assim, somando 5, é sempre tirando 3, qual é o padrão, né? Mas para descobrir o padrão, você primeiro precisa identificar, observar lá a figura ou a sequência numérica, né? Ou a sequência de figura, vai observar até identificar qual é a unidade que está se repetindo. E assim reconhece esse estrutura padrão, que depois você poderá dar continuidade. Meus queridos, no 28º slide, eu deixei mais atividades complementares, né? Para vocês poderem pensar um pouquinho. E eu acredito que deva ter esclarecido um pouquinho do início da álgebra para vocês, né? Então, não é para ninguém ficar assustado, porque ninguém viu X, ninguém viu Y, não é? E até o 5º ano não veremos, tá bom? Nós estamos trabalhando com sequências que envolvem figuras, que envolvem números, né? Depois as igualdades, queremos ver mais à frente, mas nós vamos devagar. Essa é a primeira parte da álgebra para vocês, dos anos iniciais, do primeiro ATPC. Quando tivermos outro ATPC, será a segunda parte, tá bom? Eu vou bem devagar e estarei à disposição para tirar dúvidas de vocês. Conversem com a coordenadora, pode me mandar pergunta e aí a gente vai esclarecendo. Mas veja que nós não tocamos no assunto de questões de ser recursiva. Não estou entrando nisso ainda. Somente estamos falando das regularidades das sequências, tá bom? Então, nós temos um campo ainda vasto a percorrer, tá? Mas é necessário essa discussão. Eu sei que discutir assim online talvez fique um pouco faltando a ausência, né, de ver a pessoa, principalmente porque eu não estou mostrando meu rosto. Mas eu não estou mostrando meu rosto porque realmente eu estou assim nesse momento de pandemia, eu estou gravando os vídeos para outras disciplinas e outras coisas, né? Outros trabalhos que vocês sabem que eu realizo, e então eu estou até um pouco abatida de aparência. Estou, graças a Deus, muito bem de saúde, mas eu estou assim bem cansada fisicamente diante do trabalho, porque por mais que a nossa dirigente tenha dito que tenhamos que cuidar da parte emocional, estrutura, e eu estou lendo muito sobre isso também, socioemocional, né? Eu sei que a gente tem que se cuidar, mas nós que temos famílias, a gente sabe que as coisas acabam de uma certa forma acumulando, né? Bom, olha, aqui está a bibliografia, eu coloquei só uma porque tudo está dentro disso, os outros pesquisadores não vem ao caso agora, tá? Nós estamos falando da entrada aí do currículo, tá bom? Então, eu desejo que esse ATPC tenha sido, assim, de grande proveito para vocês. Eu desejo tudo de bom, que todos estejam com saúde, que todos estejam muito bem e nos encontraremos no próximo ATPC, que logo vocês saberão a data, tá ok? Um beijo, muita saudade de todas e de todos, né? E um grande abraço a vocês e à família de vocês.